Lei Complementar número 57. Paramos no artigo 11. O Procurador-Geral de Justiça tomará posse e entrará no exercício do cargo em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça na data do encerramento do mandato do seu antecessor, ou no primeiro dia útil seguinte, salvo se a vacância decorrer de renúncia, morte ou destituição, casos em que o novo Procurador-Geral de Justiça tomará posse e entrará no exercício do cargo dentro de 30 dias contados da sua nomeação. Parágrafo 1. Caso o governador do estado não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo para o exercício do mandato o membro do Ministério Público mais votado, indicado na lista tríplice, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, na data de encerramento do mandato do seu antecessor, ou no primeiro dia útil seguinte, salvo se a vacância decorrer de renúncia, morte ou destituição, casos em que a investidura de que trata este parágrafo ocorrerá dentro de 30 dias contados do fim do prazo para a nomeação. Parágrafo 2. No caso de recondução do Procurador-Geral de Justiça, a sessão do Colégio de Procuradores de Justiça a que se refere este artigo será presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo na carreira do Ministério Público que se fizer presente. Parágrafo 3. No prazo máximo de 30 dias a contar da publicação no Diário Oficial do ato de nomeação do Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público apresentará obrigatoriamente ao nomeado relatório escrito e pormenorizado com todas as informações de natureza administrativa, contábil, financeira, institucional, processual, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público do Estado, facultando-se ainda ao Procurador-Geral de Justiça nomeado requisitar diretamente aos diretores ou coordenadores dos órgãos auxiliares quaisquer informações que julgar úteis à formulação do seu plano de gestão. Parágrafo 4. A não disponibilização do relatório e informações a que se refere o parágrafo anterior importa em violação dos deveres funcionais, sujeitando o membro ou servidor responsável pela omissão ou recusa à inabilitação para o exercício de qualquer cargo ou função, eletivos ou de confiança na administração do Ministério Público Estadual pelo prazo de 2 anos, a contar da omissão ou recusa. Artigo 12. O Procurador-Geral de Justiça apresentará a sua declaração de bens ao Colégio de Procuradores de Justiça no ato da posse e ao término do mandato, e ao Tribunal de Contas do Estado no prazo de 10 dias, contados da posse ou do fim do mandato. Subseção 3. Da destituição do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 13. O Procurador-Geral de Justiça será destituído do cargo em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos seus deveres legais. Artigo 14. A destituição do Procurador-Geral de Justiça será proposta por iniciativa da maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça em petição escrita e devidamente instruída com provas dos fatos e dependerá da aprovação de 2/3 de seus integrantes, mediante voto secreto, assegurada ampla defesa. Parágrafo 1. Apresentada a proposta de destituição do Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça sorteará, nas 72 horas seguintes, um relator que notificará pessoalmente o Procurador-Geral de Justiça, fazendo-lhe a entrega de cópia integral do requerimento e procederá à instrução do processo se necessária. Parágrafo 2. No prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, o Procurador-Geral de Justiça poderá oferecer contestação e requerer produção de provas. Parágrafo 3. Encerrada a instrução, o Colégio de Procuradores de Justiça reunir-se-á em sessão extraordinária e exclusiva para o julgamento da proposta de destituição, facultando-se ao Procurador-Geral de Justiça fazer sustentação oral
fim da qual o relator proferirá seu voto após o que o presidente do colégio colocará a proposta em discussão e procederá à votação por escrutínio secreto. Parágrafo 4. As sessões do Colégio de Procuradores para o sorteio do relator, a que se refere o parágrafo 1, e para o julgamento da proposta. De novo, parágrafo 4. As sessões do Colégio de Procuradores para o sorteio do relator, a que se refere o parágrafo 1, e para o julgamento da proposta de destituição do Procurador-Geral de Justiça, serão presididas pelo Procurador de Justiça mais antigo na carreira do Ministério Público que se fizer presente. Parágrafo 5. O presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, a que se refere o parágrafo anterior, encaminhará ao presidente da Assembleia Legislativa a proposta de destituição do Procurador-Geral de Justiça, se aprovada pelo referido órgão do Ministério Público, juntamente com os autos do respectivo processo, no prazo de 48 horas a contar da decisão. Parágrafo 6. Se a proposta de destituição do Procurador-Geral de Justiça for rejeitada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, os autos do processo respectivo serão arquivados. Artigo 15. Aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça, a proposta de destituição, o Procurador-Geral de Justiça fica desde logo provisoriamente afastado do cargo, sem prejuízo de seu subsídio, e será substituído por um dos subprocuradores-gerais de Justiça, na forma desta lei complementar, até a deliberação final da Assembleia Legislativa. Parágrafo único. Cessará o afastamento provisório, previsto no caput deste artigo, se a Assembleia Legislativa não deliberar sobre a destituição do Procurador-Geral de Justiça até 90 dias a contar da data do recebimento da proposta, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 16. A destituição do Procurador-Geral de Justiça dependerá da deliberação da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, conforme dispuser seu regimento interno. Artigo 17. Ao receber a comunicação da destituição do Procurador-Geral de Justiça pela Assembleia Legislativa, o Colégio de Procuradores de Justiça, reunido sob a presidência do Procurador de Justiça mais antigo na carreira que se fizer presente, declarará o cargo vago, observando-se no que couber o disposto no parágrafo 2 do artigo 9 desta lei complementar. Parágrafo único. Se a Assembleia Legislativa não aprovar a destituição do Procurador-Geral de Justiça, este reassumirá imediatamente o cargo se dele estiver afastado. Subseção 4. Das atribuições do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 18. Ao Procurador-Geral de Justiça compete: inciso 1. Exercer a chefia do Ministério Público, representando-o judicial e extrajudicialmente. Inciso 2. Integrar e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça e o seu órgão especial, o Conselho Superior do Ministério Público e os demais órgãos, conforme o previsto nesta lei complementar. Inciso 3. Submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e do orçamento anual do Ministério Público. Inciso 4. Encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público, especialmente sobre: a linha A. A criação, a extinção, a modificação ou a organização de órgãos e cargos do Ministério Público e dos serviços auxiliares, bem como de suas funções e atividades. A linha B. A fixação e o reajuste do subsídio mensal e dos proventos dos seus membros e da remuneração dos servidores do Ministério Público. A linha C. A organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público por meio de lei complementar. Inciso 5. Praticar atos e decidir questões relativos à administração geral e à execução orçamentária do Ministério Público. Inciso 6. Expedir os atos de provimento dos cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demais formas de provimento derivado. Inciso 7. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem em vacância de cargos da carreira
ou dos serviços auxiliares e atos de disponibilidade de membros do Ministério Público e de seus servidores. Inciso 8. Delegar suas funções administrativas. Inciso 9. Designar membros do Ministério Público para: a linha A. Exercer as atribuições de dirigente dos Centros de Apoio Operacional e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. A linha B. Ocupar cargo ou função de confiança junto aos órgãos da administração superior. A linha C. Integrar organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério Público. A linha D. Oferecer denúncia ou propuração civil pública nas hipóteses de não confirmação de arquivamento de inquérito policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informações, observado o disposto nesta lei complementar. A linha E. Acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério Público com atribuição para, em tese, oficiar no feito segundo as regras ordinárias de distribuição de serviços. A linha F. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular do cargo ou com o expresso consentimento deste. A linha G. Por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro órgão de execução, submetendo a sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério Público. A linha H. Oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância ou junto ao Procurador Regional Eleitoral, quando por este solicitado. Inciso 10. Dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. Inciso 11. Julgar o processo administrativo disciplinar, o PAD, instaurado contra membro do Ministério Público e aplicar as penalidades cabíveis. Inciso 12. Expedir recomendações sem caráter vinculativo aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções. Inciso 13. Encaminhar aos presidentes dos tribunais as listas sextuplas a que se referem os artigos 94, caput, e 104, parágrafo único, inciso 2, da Constituição Federal. Inciso 14. Encaminhar ao governador a proposta orçamentária do Ministério Público para inclusão no projeto de lei orçamentária a ser submetido ao Poder Legislativo. Inciso 15. Comparecer à Assembleia Legislativa ou suas comissões espontaneamente ou quando regularmente convocado, em dia e hora ajustados com antecedência para prestar esclarecimento sobre assunto relacionado ao Ministério Público previamente determinado. Inciso 16. Prestar informações por iniciativa própria ou quando solicitadas pela Assembleia Legislativa sobre assunto relacionado ao Ministério Público. Inciso 17. Firmar convênios de interesse do Ministério Público. Inciso 18. Quanto à administração de pessoal, além do previsto nos incisos anteriores. A linha A. Dar posse e exercício aos membros e servidores do Ministério Público nos termos da lei. A linha B. Nomear e exonerar os ocupantes de cargos em comissão, bem como designar e dispensar os ocupantes de função de confiança no Ministério Público. A linha C. Conceder e decidir sobre aposentadoria voluntária ou compulsória por invalidez ou por idade. A linha D. Exonerar a pedido titular de cargo. A linha E. Decidir sobre a situação funcional de pessoal ativo e inativo da carreira. A linha F. Decidir sobre a situação funcional dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios, bem como homologar o processo de promoção dos servidores nos termos de resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. A linha G. Homologar os resultados de concursos públicos e processos seletivos executados pelo Ministério Público. A linha H. Submeter à aprovação do Colégio de Procuradores de Justiça o procedimento administrativo para verificação da incapacidade física ou mental dos membros e servidores do Ministério Público, assegurada a ampla defesa ao interessado. A linha I. Autorizar. Número 1.
o afastamento de membros e servidores do Ministério Público, observado o disposto na legislação pertinente. Número 2. O gozo de férias e licenças regulamentares aos servidores e membros do Ministério Público, exceto ao Corregedor-Geral. Número 3. A concessão de diária para viagem, indenização de transporte, ajuda de custo e demais vantagens pecuniárias previstas em lei. A linha J. Investir e dispensar os estagiários do Ministério Público, observado o regulamento do estágio. Inciso 19. Quanto à matéria disciplinar, além do previsto relativamente aos membros do Ministério Público no capítulo próprio desta lei complementar, a linha A. Aplicar as penas de repreensão, de suspensão e de demissão a servidor. A linha B. Converter em multa a suspensão aplicada a servidor nos termos da lei. Inciso 20. Quanto a obras, serviços, compras, locações e concessões, determinar, a linha A, a realização de licitação, obedecidos os princípios legais pertinentes. A linha B, a organização e a manutenção de cadastros de contratos indicativos de sua capacidade financeira e operacional, bem assim de sua atuação relativamente ao Ministério Público. A linha C. A aquisição de bens e serviços providenciada a devida contabilização. Inciso 21. Quanto à administração financeira e orçamentária, além do previsto nos incisos anteriores, a linha A. Elaborar proposta de orçamento de custeio e investimento, bem como de programação financeira, consoante normas legais aplicáveis, submetendo-as à aprovação prévia do Colégio de Procuradores de Justiça. A linha B. Adotar medidas contábeis e de apuração de custos de forma a permitir a análise da situação econômica, orçamentária, financeira e operacional do Ministério Público em seus vários setores, bem como a formulação de programas de atividades e de seus desdobramentos. A linha C. Dispor sobre a aplicação e a execução do orçamento anual. A linha D. Aprovar as propostas orçamentárias elaboradas por unidade orçamentária ou de despesa. A linha E. Autorizar a distribuição de recursos orçamentários para as unidades de despesas. A linha F. Baixar, no âmbito do Ministério Público, normas relativas à administração financeira e orçamentária de acordo com as disposições legais pertinentes. A linha G. Manter contato com os órgãos centrais de administração financeira e orçamentária. A linha H. Exercer atos de gestão dos fundos e recursos próprios não originários do Tesouro Estadual. A linha I. Autorizar liberação, restituição ou substituição de caução geral e de fiança, quando dadas em garantia de execução de contrato. Inciso 22. Quanto à administração de material e patrimônio, a linha A. Expedir normas para aplicação das multas de acordo com a legislação vigente. A linha B. Autorizar, número 1. Transferência de bens móveis, inclusive para outras unidades do Ministério Público. Número 2. Recebimento de doações de bens móveis sem encargo. Número 3. Locação de imóveis. A linha C. Decidir sobre assuntos referentes a licitações, podendo: número 1. Autorizar sua abertura ou dispensa. Número 2. Designar a comissão julgadora. Número 3. Exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia. Número 4. Homologar a adjudicação. Número 5. Anular ou revogar a licitação e decidir os recursos. Número 6. Autorizar a substituição, a deliberação e a restituição de garantia. Número 7. Autorizar a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo. Número 8. Designar funcionário, servidor ou comissão para recebimento do objeto de contrato ou controle de sua execução. Número 9. Autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato. Número 10. Aplicar penalidades legais ou contratuais. Número 11. Decidir sobre a utilização de bens próprios do Estado destinados ao Ministério Público e autorizar fundamentadamente a alteração de destinação das salas
gabinetes e locais de trabalho do Ministério Público em qualquer edifício, ouvido previamente um membro do Ministério Público interessado. Número 12. Autorizar por ato específico aos que lhe forem subordinados a requisitar transporte de material. Inciso 23. Convocar por necessidade do serviço promotor de justiça de entrância inferior para substituir promotor de justiça de entrância imediatamente superior. Número 24. Convocar, nos casos de urgência e ad referendum, do Conselho Superior do Ministério Público, a fim de assegurar a continuidade dos serviços, promotor de justiça da mais elevada entrância para substituir procurador de justiça nas hipóteses previstas nesta lei complementar. Número 25. Exercer outras atribuições previstas em lei ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça.